Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão bom, sempre gracioso Deus seja com cada um de vocês. Que bom estamos juntos hoje aqui para mais uma vez louvarmos ao nosso Deus, adorarmos o nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Com certeza, hoje mais uma vez, como sempre, Deus vai falar conosco, vai nos abençoar, vamos sentir a sua presença no culto que vamos a Ele apresentar. Você está preparado? Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Hoje teremos a alegria de estarmos ouvindo a mensagem do Senhor pelo pastor Hermes Rodrigues e vai estar nos transmitindo a mensagem de Deus. Será um dia, com certeza, mais uma vez, glorioso. Oremos para que Deus abençoe o nosso culto desta hora. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome, porque só Tu és Deus. Rendemos-te graças, Senhor, porque ninguém é semelhante a Ti. Deus bondoso, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus justo, Deus fiel, Deus cuidador e provedor. A Ti toda a honra, toda a glória. Deus, nós queremos apresentar ao Senhor hoje um culto a Ti de todo o nosso coração. Abençoe todos os atos do culto, as canções, a palavra, a ministração da canção para as crianças, o pastor Hermes que vai nos ministrar a palavra, enfim, tudo quanto aqui hoje formos apresentar, seja para louvor, honra, glória do Teu santo nome. Abençoe a todos, que no momento que estivermos todos cultuando, o Senhor possa se fazer presente, curando os doentes, fortalecendo os fracos, animando os cansados, enfim, trazendo os Teus milagres para a vida dessas pessoas, para a casa dessas pessoas, para essas famílias, para o louvor da Tua glória. Trazendo salvação, libertação, cura, revelação, força e fé e esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido irmão, tenha um bom culto, você e toda a sua família, e cantemos agora a nossa canção, Vem Espírito Santo. Um abraço, até já. Queremos ser
de Deus. Enche-nos de ti, precioso Espírito de Deus. Aleluia. Enche-nos de ti, Espírito de Deus. Enche-nos de ti, Espírito de Chup churururururu. Chup churururururu. Chup churururururu. Chururururururu. Havia uma casinha na areia. Havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha. Havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Havia uma casinha na areia. Havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha. Havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, que essa doce paz esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, inundando todos os que estão ao seu redor.
que esta paz venha falar aos corações dos irmãos e venha transbordar na sua vida, fazendo com que você atinja as pessoas com essa alegria que está no seu coração, a alegria de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de estar em Cristo Jesus. Nós queremos então ministrar a palavra do Senhor nesse dia e comunicar a palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para falar daquilo que Deus tem para nós hoje. E eu peço a você então que abra a sua Bíblia, se você deseja, sim, senão você pode apenas prestar atenção, mas que depois você leia esse texto e por completo, no capítulo que nós vamos abordar, e que você medite durante essa semana e juntamente com seus queridos, seus familiares, você possa desfrutar de grandes bênçãos do Senhor. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 29. E diz assim as Escrituras: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Bem, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos amados, quantas vezes na vida você presenciou uma tormenta? Você já esteve diante de uma tempestade? Eu acredito que sim. Talvez não com tanta intensidade como nós vemos nos Estados Unidos, no Caribe, aqueles furacões terríveis que quando se dá o alerta o povo já entra em polvorosa. Mas nós já vimos aqui no Brasil algumas devastações muito grandes. E eu lembro que não muito distante aí no nosso tempo, em 2016, a cidade de Campinas, algumas regiões da cidade passaram aí por um fenômeno chamado microexplosão. Disseram nesses dias que foi muito parecido com um tornado. Nem pensar em chegar a ser um furacão, mas um tornado, um mini tornado já fez um estrago muito grande naqueles dias na cidade de Campinas. Aquilo trouxe muita destruição, muita tristeza, muito prejuízo, muitos feridos, e certamente foram momentos de pânico para a cidade de Campinas. Nós também estamos vendo, recentemente nós temos vendo, inclusive o pastor Paulo publicou no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, algumas situações que têm acontecido, por exemplo, na Grécia, na Itália, né, grandes incêndios que estão ocorrendo naqueles lugares. Recentemente ouvimos na Europa sobre enchentes que mataram pessoas, grandes enchentes, ou seja, países de primeiro mundo, onde vimos algumas tragédias causadas pela fúria da natureza e o homem não tem como escapar disso. Estamos vendo aí a situação no Afeganistão, como que está. Então, estas situações estão nos mostrando que realmente o que Jesus escreveu, deixou na sua palavra, realmente está se cumprindo cabalmente. E eu gostaria de usar este texto para
nós podemos meditar um pouco sobre esse discurso de Jesus e o que ele quis dizer com tudo isso. Então Jesus, no seu discurso aqui aos discípulos e aqueles que estavam ouvindo, ele faz algumas exortações. Se você observar todo o capítulo 7 de Mateus, você vai ver Jesus falando e exortando o povo sobre algumas coisas muito importantes, sobre a vida daquele que segue a Jesus, daquele que deveria começar a seguir os passos do Senhor Jesus. E essa palavra chega para nós hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos amados. Esta palavra chega para nós hoje com uma conotação tão importante, porque diante de tantas situações que nós estamos vivendo, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos mais do que nunca estarmos firmados no Senhor Jesus. Eu gostaria então de colocar um tema para esta mensagem, esta pequena e rápida mensagem, como uma palavra que vem direto do trono de Deus para o nosso coração. E eu gostaria de colocar esse tema como firmados na rocha. Amém? E esta palavra nos chama a atenção, porque a metáfora que Jesus usa é que ele nos chama, então, ele nos adverte para que nós possamos ter em nossa vida a mesma situação que aquele homem que constrói a sua casa ou sobre uma rocha ou sobre a areia. E ele nos adverte para que nós possamos construir a nossa casa sobre uma rocha, fazendo alusão às tempestades da vida, às tempestades que ocorrem, às intempéries que acontecem na natureza, fazendo esta mesma comparação, usando a nossa vida como casa e ele mesmo como uma rocha, para que nós edifiquemos a nossa vida sobre ele mesmo. Então, meus irmãos, a nossa casa, a nossa vida deve sim estar construída, edificada sobre Jesus mesmo. Ouvimos estas últimas mensagens que o pastor Paulo pregou para nós nos últimos 6 domingos sobre os lugares importantes do cristianismo que nós, como cristãos, devemos observar o que aconteceu em cada lugar desse e o que me impressionou em cada mensagem que o pastor Paulo trouxe era que nesses lugares Jesus Cristo estava revelando ao homem que ele sim, Jesus, ele era de fato a rocha em quem nós podemos construir a nossa vida. Que ele é de fato a pedra de esquina, aquela pedra que é a pedra angular na construção de uma casa, de uma edificação, e que ele estava mostrando em todas estas passagens, em todos esses lugares, que ele sim pode ser, e ele tem autoridade para ser o fundamento da nossa fé. Desde Belém, onde Jesus se encarnou, até o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus subiu ao céu, e no cenáculo onde o Senhor Jesus derramou o seu Espírito, a grande promessa que ele deixou quando partiu, nos dando poder para viver e pregar a sua palavra. Me chamou a atenção e eu quis fazer abrir esse parênteses e falar destas últimas mensagens, porque em cada uma destas passagens, em cada um desses lugares, Jesus Cristo nos revela que ele sim, ele é o Filho de Deus e ele tem plenas condições de ser o nosso fundamento de vida, o fundamento da nossa fé e nos levar de fato aos pés do Senhor, aos pés de Deus, para vivermos uma vida segura na sua presença. O que podemos ver no texto é que Jesus então nos exorta a dar ouvidos à sua palavra. Sabe, meus irmãos, não é a qualquer um que nós vamos cedendo os nossos ouvidos e prestar atenção a uma mensagem qualquer. Por isso Jesus, a cada passo do seu ministério, provou para nós que ele é sim o fundamento da nossa fé, é o fundamento não de uma religião, mas de um relacionamento com Deus, e que nós podemos ter este relacionamento com o Pai, firmados no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos,
quando nós nos atentamos para estas palavras e para o seu ensinamento tão profundo, nós podemos sim, nós encontramos forças para vivermos na presença do Senhor, certos de que estamos seguros na sua presença. Para sabermos então qual é a sua vontade para nós, para enfim nós termos em nosso coração uma vida cheia do seu Espírito Santo e cumprir, não somente ouvir, mas ouvir, entender, compreender e viver praticando a sua palavra. Porque então nós podemos observar, meus queridos irmãos, quando Jesus faz estas comparações, quando Jesus nos compara a esta casa edificada, o que ele está querendo dizer? Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar, ele está dizendo que esta rocha onde este homem prudente edifica sua casa é ele mesmo. Jesus estabelece não uma religião, mas ele estabelece o cristianismo, ele estabelece a sua igreja a partir do momento em que as pessoas começam a colocar as suas vidas edificadas nele. Então, meus irmãos, por que Jesus então usou esta metáfora para dizer estas palavras? Exatamente porque, queridos, seguir a Jesus é uma decisão tão tremenda, tão maravilhosa, tão poderosa. E ele disse no versículo 25 que quando a pessoa que ouviu as suas palavras e entendeu e compreendeu, deu ouvidos àquilo que o Senhor estava ensinando, ele comparava esta pessoa a um homem prudente. Porque a resposta para tudo isso está no versículo 25, que diz que a chuva desceu, os rios correram, os ventos sopraram, mas as intempéries da vida, quando vieram, né, e de fato elas vêm, esta pessoa, mesmo quando tudo isso acontece na vida do homem, quando fortemente estas coisas acontecem e combatem contra a nossa vida, nós nos encontramos firmes e inabaláveis, com uma resistência que não vem de nós, mas com a resistência que vem do próprio Cristo, desta rocha, do poder que há no Espírito Santo para nos fazer pessoas que andam na presença do Senhor, de cabeça erguida, olhando para frente, sabendo que, mesmo que passemos por coisas tão difíceis, nós podemos estar inabaláveis. Nós podemos dar uma envergada para lá, uma envergada para cá, mas nós vamos nos manter em pé. Por quê? Porque estamos edificados no Senhor. A nossa vida foi construída no Senhor Jesus. E, meus irmãos, quantas vezes nós passamos por situações onde nós pensávamos que a tormenta seria maior e mais poderosa do que nós? Quantas vezes você já não passou por isso? Você, meu irmão e minha irmã, uma enfermidade, uma luta, uma dificuldade financeira, uma perseguição. E por falar em perseguição, muitos cristãos, muitos irmãos nossos, como diz lá em Pedro, muitos da nossa irmandade estão passando por duras perseguições. E nós aqui ainda temos certa liberdade. Nós temos aí uma perseguição no nosso país, uma perseguição velada, mas nós não temos uma perseguição como em outros países, onde crentes e irmãos em Cristo estão perdendo a sua cabeça. Estão perdendo a sua vida, estão sendo encarcerados, estão sendo forçados a negar ao Senhor Jesus Cristo, mas por amor ao Senhor, falam assim, não, eu morro, mas eu quero continuar seguindo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. E nós, nesse país tão cheio de coisas boas, ainda muitas vezes relegamos a presença de Deus, relegamos a igreja do Senhor Jesus, as coisas de Deus, a leitura da palavra, a oração, relegamos a um segundo ou terceiro plano. Ou colocamos as coisas do Senhor
no último lugar da fila, na nossa fila de prioridades. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa casa vai resistir porque temos o poder do Senhor prometido por Jesus Cristo mesmo, porque estamos nele firmados e permanecemos em pé por causa da sua glória, da sua vida em nós, porque ele habita em nós. Ao contrário, nós vemos aquele a quem Jesus chamou de insensato, ou seja, aquele que é um tolo, um insano, aquele que vai levando a sua vida e deixa a vida levar a si mesmo, é aquele que eu chamo de o devoto de São Zeca do Pagodinho. Quer dizer, eu deixo a vida me levar, vida leva eu. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus não veio para este mundo, não morreu na cruz para que nós fizéssemos da nossa vida tal coisa horrorosa. Jesus está pedindo para que nós nos submetamos a Ele, ao seu Espírito, à ação do seu Espírito, para que no Senhor nós tenhamos vida abundante, vida firmada na rocha, vida que anda na presença do Senhor. Meus irmãos, este homem insensato, tolo, Jesus Cristo disse que ele ouve até a palavra. Ele até ouve, mas ele parece que ele não escuta. Parece que os seus ouvidos, o seu entendimento está cerrado, está fechado. Ele até ouve as palavras, ele ouve a palavra de Cristo, acha tão lindo. Ele chega, ouve uma canção, ouve um louvor, ele acha que coisa tão linda. Isso me trouxe uma paz tão grande. Mas aquilo logo vai passar porque não criou-se raiz. Ouviu, mas não escutou, não entendeu, não buscou. Colocou a palavra de Deus em último lugar na fila de prioridades. Agiu com displicência, agiu até com negligência. Tais pessoas buscam a Deus somente quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil. Aí liga lá para os irmãos, né? Liga lá para os crentes. Olha, esteja orando por mim. Esteja orando pelo meu parente, ele está lá doente, está prestes a morrer, eu preciso de oração. Reconhecem sim a necessidade de receber uma oração, mas não reconhecem que precisam dar ouvidos quando Jesus está dizendo para nós como é que você está, se você está realmente firmado na rocha. Meus irmãos, a palavra que Jesus dá, ela é muito forte, é muito contundente. Ele diz que, da mesma maneira que as intempéries da vida vieram sobre o cristão, também vieram sobre aquele que não crê, sobre aquele que não quis ouvir a voz do Senhor. Diz a palavra que, da mesma maneira, os ventos, a tempestade, vieram com força e combateram aquela casa, mas pela sua estrutura, por ele ter construído a sua vida sobre a areia, sobre coisas passageiras desta vida, e não sobre Cristo. Este homem, esta mulher, diz a palavra do Senhor, que quando sobrevieram estas coisas, tristemente, o texto diz que grande foi a sua queda. Em outras versões diz, grande foi a sua ruína. Pois bem, meus irmãos, mas eu não quero aqui enfatizar aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom. Por isso nós ainda estamos no tempo da graça, no tempo onde o Espírito Santo ainda está entre nós, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo vivo de Jesus, não a instituição, mas o corpo vivo de Jesus ainda está nessa terra. Ainda temos esta palavra para pregar, para anunciar, para dizer àqueles que estão vagueando, achando que apenas as coisas desse mundo são a solução para a sua vida. Meus queridos, somente Jesus pode ser a nossa saída. E Jesus enaltece com 3 coisas a este homem prudente. E aqui a primeira palavra é exatamente essa.
Jesus enaltece este primeiro homem que ouviu a sua voz, que deu ouvidos àquilo que Jesus disse, que entendeu e compreendeu a sua mensagem, a sua pregação. Ele diz que este homem foi prudente. Ou seja, ele poderia muito bem agir da mesma forma que o segundo homem, mas ele ouve a sua palavra. Falou, espera um pouquinho, o que eu estou ouvindo aqui? Este homem prega com autoridade. Ele tem autoridade dada por Deus. Eu estou ouvindo, isso está me entrando no meu coração, está me desafiando. Então, este primeiro homem, ele é prudente em dar ouvidos, em começar a ouvir. Porque muitos começam a ouvir e depois passam a zombar. Mas este homem, não, eu quero ouvir. Deixa eu ouvir essa palavra. Ele ouve, ele crê na palavra, ele reconhece os seus pecados e ele reconhece a necessidade de ter um Salvador. E toma a decisão e põe em prática a palavra de Cristo na sua vida. Esta é a primeira coisa que eu queria enfatizar sobre este homem que Jesus chama de um homem prudente. De uma pessoa prudente, uma mulher prudente, um homem prudente. Ele agiu com prudência, de fato, dando ouvidos, parando para ouvir Jesus, não para ouvir o burburinho do mundo, daquilo que o mundo chama e atrai as pessoas com os seus entretenimentos, com a sua graça, com o seu pecado, mas ele diz, não, pera um pouco, eu quero ouvir o que este homem está dizendo. Eu quero ouvir o que Cristo está dizendo para a minha vida. Em segundo lugar, o primeiro homem que Jesus enfatiza na sua palavra, ele começa a edificar a sua vida sobre a rocha. Ele tem tudo para fazer com que a sua vida esteja bem. E ele não faz como o segundo homem. Ele não constrói a sua vida em bases arenosas, não constrói a sua vida em bases que não vão lhe dar sustento. Mas ele passa a buscar a Jesus Cristo, porque ele ouviu e compreendeu e entendeu e reconheceu. Então ele passa a buscar e a viver a vida com Cristo. Ele busca mais e mais a Jesus Cristo em seu viver. Ele quer conhecê-lo profundamente. Ele se lança nos braços do Senhor Jesus. Ele quer ter comunhão com Cristo. E ele diz, Jesus agora é o Senhor da minha vida. O apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então este homem agora começa a dizer para si mesmo, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele deseja agora que o Senhor Jesus conduza a sua vida, guie sua vida, e ele quer agora que o Espírito Santo conduza a sua vida. Enfim, ele anela cada dia aumentar e melhorar o seu compromisso com o Senhor. E em terceiro lugar, e eu quero encerrar com esta palavra. Em terceiro lugar, ele é obediente à voz do Mestre, à voz daquele que está ensinando e mostrando a palavra da verdade. Ele é obediente à voz do Mestre Jesus Cristo e ele imediatamente ele começa a estruturar a sua casa sobre a rocha, ou seja, a sua vida na presença do Senhor. E ele não espera ter condições favoráveis. Como alguns falam, eu quero andar com Deus, mas eu preciso curtir a vida. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu não vou poder ser cristão agora, eu não vou poder seguir esse Jesus agora. Não, não, não. Você precisa de Jesus Cristo agora na sua vida. Você precisa estruturar a sua vida, você precisa obedecer a Cristo agora. Não é mais tarde. Nós não sabemos se vamos viver amanhã, nós não sabemos se amanhã nós vamos abrir os nossos olhos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar essa noite. Mas então este homem, imediatamente,
Começa a estruturar a sua casa, a sua vida na presença do Senhor. Ele recebe a palavra e em seguida ele aplica no seu coração todo o ensinamento do Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, há uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu e deixou lá em Filipenses. E eu queria concluir não só com este último tópico, mas com esta palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele homem que, todos sabem, da maneira como ele conheceu a Jesus Cristo no caminho de Damasco. E como foi o ministério desse homem. É assunto para outra mensagem. Mas lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo escreveu a seguinte palavra sobre o Senhor Jesus e ele não economizou nas palavras. Ouça isso. E depois leia Filipenses capítulo 2. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Sabe, meus irmãos, quando eu leio um texto como esse, eu digo para o meu coração, de fato, Jesus Cristo é o fundamento da minha fé. E somente Ele. E eu gostaria então de perguntar para você fazer a seguinte pergunta. E a sua vida? E você? Você está firmado na palavra do Senhor Jesus? Você está firmado na rocha? Você construiu a sua vida sobre a rocha Jesus Cristo? Você está edificando a sua vida na rocha? Como é que está? A Bíblia diz que as intempéries da vida certamente virão. Todos nós queremos passar ilesos das intempéries da vida. Mas Jesus disse que ela viria. Ela viria para combater-nos. Mas quando ela viesse, se nós estivéssemos firmes na rocha, nós suportaríamos toda a tormenta e ficaríamos em pé, permaneceríamos de pé. Que Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão e irmã. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Pai querido, eu quero te agradecer por esta palavra. Esta palavra não é minha, esta palavra não é a palavra da igreja, mas é a palavra do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, neste dia de hoje. Não sei o horário que cada um assistirá a esta mensagem. Mas, Pai, que a Tua palavra possa penetrar nos corações deste que está agora ouvindo esta palavra. Que eles possam, ó Deus, refletir sobre o seu relacionamento com Jesus Cristo. E começar, se não estiver firmado, ou se estiver parada a construção, ou se estiver abandonada a construção, ou se ainda não começou, não sabe onde construir, que possa agora dar ouvidos ao Senhor e edificar a sua vida sobre a rocha Jesus Cristo. Eu oro e peço por este irmão e irmã, por esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então ouvir mais uma canção e logo depois estaremos encerrando este culto. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Firmes na rocha, andando com o Senhor Jesus até a sua vinda. Amo você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Meu Deus, confio em Ti, Senhor.
Tu és meu braço forte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando aqui ao final do nosso culto hoje. Mais uma vez ouvimos uma palavra tremenda e poderosa da parte de Deus através do pastor Hermes a respeito da sabedoria e da inteligência humana em tomar uma decisão de construir a sua vida, a sua família, a sua vida pessoal, familiar, profissional, enfim, acadêmica, sobre a rocha que é Cristo. Os ventos vêm, as tempestades vêm, as lutas, as decepções, as traições, enfim, uma série de coisas, uma multidão de adversidades
vem sobre a vida de todos nós, mas tivermos a nossa vida fundamentada em Cristo, na palavra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, nas verdades de Cristo, então nós somos por Ele ricamente abençoados. Escolha você também edificar a sua vida sobre a rocha e a sua vida será firmada por toda a eternidade. Oremos, agradecendo a Deus por tudo quanto ouvimos e aprendemos e a Ele oferecemos hoje para o louvor da sua glória. Pai, muito obrigado pelo dia que tivemos, mais uma vez a ministração da Tua Palavra, onde pudemos estar em família te adorando e te bendizendo. Te louvamos, Senhor, por esta verdade de que se nossa vida está em Cristo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estaremos seguros. Obrigado por isso. E que esta segurança e esta firmeza se dê na vida de todos os nossos irmãos e todas essas pessoas que têm nos ouvido hoje, que eles tenham suas vidas fundamentadas em Cristo e vençam todos os levantes e todas as armadilhas e todas as ciladas e todos os fortes ventos e tempestades em Teu nome para a Tua glória. Que esta semana eles desfrutem das ricas bênçãos do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, recebam o nosso abraço, amamos vocês, estamos orando para buscarmos a direção de Deus sobre, quem sabe, a nossa reabertura dos nossos trabalhos em breve. Estamos apenas já orando com os pastores e aguardando o sinal verde de Deus. Amém? Um abraço, amamos vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem bem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.